E mais que um canal, um estilo de vida. Olha, gente, estamos exatamente no dia 1º de fevereiro. Acabou as férias, acabou janeiro, estamos nos aproximando dos idos de março. Gente, como todo e qualquer cidadão brasileiro, vou dizer para vocês que ao retorno aos trabalhos teremos muitas conversas a respeito das nossas aventuras e façanhas no mundo das férias, para onde fomos, o que fizemos, o que comemos. Eu vou dizer para você que neste ano eu fiz a maior de todas as viagens, gastando apenas R$60 com desconto de professor. Comprei um belo livro chamado Cleópatra, que vai fazer com que eu saia daqui deste pequeno recanto e me desloque até a antiguidade, aproximadamente dos anos 50 a.C., e que estará ao meu lado é nada mais, nada menos do que Cleópatra, Júlio César e Marcos Antônio. Vou dizer para vocês, não sou historiador, apenas me aventuro na proposta de compartilhar essa experiência, de desfrutar com vocês a oportunidade de conhecer um pouco da história antiga e o quanto esse momento foi importante para nós até os dias de hoje, como mesmo mais de 2000 anos atrás, e a gente vê certas trincas de relacionamentos, certas questões políticas e sentimentais ainda prevalecendo nos dias de hoje. Então, gente, me perdoe toda e qualquer falha. Eu apenas, como um amante da história, vou falar para vocês um pouco da minha experiência, fazendo um comentário do livro Cleópatra. Então, meus amigos, no primeiro momento, o que marca essa história é simplesmente a formação de um triunvirato. O que é triunvirato? Triunvirato foi um complô que existiu entre 3 líderes romanos, ainda na época da Roma República, antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, em que se reuniram 3 generais guerreiros e foram conquistar novas terras, e houve muitas batalhas, e Roma se expandia em crescimento e importância política para aquela época. E esse triunvirato foi uma perseguição a todos os opositores de Roma. E esse triunvirato foi formado por 3 elementos. A figura de Júlio César, que depois se tornaria o imperador romano. Depois a figura de Pompeu, que assumiu o poder enquanto os outros estavam guerreando, ficou no ocidente, defendendo os interesses de Roma e, teoricamente, como um representante dos guerreiros, porque neste momento ainda imperava a república com seus senadores, discutindo o destino daquele império romano. E também existia outro guerreiro general que ficou em uma parte, chamado Graco, que também, com o propósito de conquistar e deixar o seu nome marcado por toda a história, com suas legiões, soldados, arqueiros e cavaleiros, saiu conquistando terras para aquele império. Após esse momento de grande conquista, de grandes expansões do Império Romano, Graco inventa depois de ter conquistado todos os povoados, as comunidades, outros grupos que faziam oposição àquele império, ele volta para Roma e quer conquistar aquele status que está naquele momento para Pompeu. Existe uma guerra, Graco morre e agora fica apenas Júlio César e Pompeu. Pompeu cada vez mais se fortalecendo, recebeu o título de que derrotou Graco, e a sua expansão e a sua fortaleza de guerra com seus soldados, cavaleiros e arqueiros cada vez mais se fortalece. Só que do outro lado existia Júlio César, um homem, um general extremamente carismático, um homem que era aclamado por seu povo e que cada vez mais conquistava e tinha a pretensão de chegar até a Roma. E aí, a partir daquele momento, haveria um grande combate, um combate entre homens romanos pelo poder, pela hegemonia
daquele império que estava se formando dia após dia. E realmente aconteceu esse embate entre Júlio César e seus legionários e Pompeu e todos os seus cavaleiros e homens que defendiam os interesses de Pompeu. E foi um grande combate com mortes de muitos homens, com mais de 12 mil homens do lado de Pompeu e mais de 6 mil homens do lado de Júlio César. Júlio César saiu vitorioso e foi até Roma. Agora, com os seus soldados, é um grande desfile assumindo o poder. E é bem interessante, gente, que eu estou tentando fazer um resumo deste livro, que Júlio César assume Roma, conquista o Senado, conquista o povo, paga os seus soldados, os soldos dos cavaleiros e todo mundo fica feliz e cada vez mais Júlio César começa a se fortalecer e de certa forma enfraquecendo a república formada por 600 senadores. É muito interessante esse conflito e esse embate em que o Senado se enfraquece e a monarquia se fortalece a partir de uma figura de um homem chamado Júlio César, que era aclamado pelo povo, que era respeitado pela população e que tinha também o apoio da aristocracia. Meu povo, é muito interessante esta articulação política, porque cada vez que Júlio César crescia e ficava fortalecido, mais os senadores se enraiveciam e queriam buscar alguma forma de eliminar Júlio César. E aí tem aquela cena histórica que marca a história antiga, em que os homens dentro do Senado, 23 senadores, apunhalam Júlio César e levam-o à morte. E por incrível que pareça, entre esses homens, entre os conspiradores, existia um que era o seu sobrinho filho chamado Caius Brutus. Gente, essa história, ela é fantástica. E quando você faz essa leitura, quando eu tive a oportunidade de, aqui no meu local, me deslocar até o Egito, até a Roma, conhecer essa história, foi uma viagem fascinante. Eu recomendo a vocês esse livro, o livro chamado Cleópatra, em que conta a história dessa trinca sentimental e política que foi tão marcante para depois a queda do Egito, dos faraós e de todas as suas histórias, do helenismo, da culinária, da força da sabedoria, da medicina e da magia. Meu povo, é interessante. Após a morte de Júlio César dentro do Senado, por aproximadamente 23 senadores e uma série de conspiradores que também contribuíram para a morte de Júlio César, é formado um segundo triunvirato. E esse segundo triunvirato tinha a proposta simplesmente de eliminar e matar todos os conspiradores de Júlio César e, consequentemente, depois conquistar mais espaços para Roma. E esse triunvirato é formado agora a partir do braço direito de Júlio César, um homem de extrema importância, de extrema confiança, aquele que leu o testamento de Júlio César, que chamava-se Marcos Antônio, um general experiente, muito amigo de Júlio César, que assume uma das forças de Roma a partir ou logo após a morte de Júlio César, Marcos Antônio. O segundo elemento com uma força muito grande, apesar de ser extremamente jovem, com apenas 19 anos, mas já era general, sobrinho de Júlio César, o indivíduo chamado Otaviano, que depois se tornaria Augusto César, o segundo imperador após a morte de Júlio. Otaviano, com apenas 19 anos, é o herdeiro natural da força de Júlio César. Então tínhamos nesse triunvirato formado por 3 homens, Marcos Antônio e Otaviano. E quem seria o terceiro homem? O terceiro homem seria um dos generais de extrema confiança de Júlio César, aquele que iria liderar toda a marcha de encontro aos Partas. Era a próxima conflito que estava preparado por Júlio César para conquistar os povos partanos, uns povos que tinham muitas forças e que também tinham muitas conquistas naquele Mediterrâneo. Então, esse indivíduo chamava-se Lépido. Então, a partir desses 3 elementos, dessas 3 figuras que se destacaram após a morte de Júlio César, Lépido, Otaviano e Marcos Antônio, foi confirmado o segundo triunvirato, em que esses homens saíram
pelos confins da terra em busca de todos esses conspiradores para matá-los, destruí-los e honrar o nome de Júlio César, o maior imperador até o presente momento que existiu na Roma. Então, meu povo, toda a história acontece a partir de todo esse contexto. Digo para vocês que é extremamente interessante e que recomendo que vocês tenham a oportunidade de fazer essa leitura, de compreender esta dinâmica que é tão importante para a história antiga e para que nós possamos compreender um pouco da atualidade dentro do direito, dentro da economia, dentro também das relações da psicologia. Muito importante, recomendo a leitura. Até breve, sempre Vida de Mochileiro, mais do que um canal, um estilo de vida.